E aí, meninos, tudo bem com vocês? Vamos aprender a fazer uma técnica diferente hoje? Bom, muitas de vocês podem até já conhecer ela, então eu vou ensinar para vocês a maneira como eu sei fazer. Dá para fazer bastante coisa legal e usando aquele monte de retalho que a gente vai acumulando ao longo das costurices. E dá para fazer bastante peça, usar bastante a criação de vocês aí, para agradar todo mundo. Dá para fazer bastante coisa legal. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês, é só uma ideia. Não, como se diz, não se atente muito nisso que eu fiz, porque eu fiz uma cestinha e um apoio para copo, como eu postei lá na minha página. Então não se atente muito a esses detalhes aqui, porque eu quero realmente passar para vocês é a técnica de como fazer esse procedimento aqui. Você não vai precisar fazer costuras para emendar todos esses tecidinhos aqui. Eu fiz essas peças aqui que é para aproveitar. Se vocês quiserem depois eu posso mostrar para vocês como faz. Então, eu conheço como lasanha de tecidos, pelo fato da gente usar mesmo só aqueles retalhos que a maioria joga fora. E como tecido para nós vale ouro, então eu aprendi essa técnica tem uns 3 anos e de lá pra cá eu não jogo mais nenhum pedacinho fora, por menor que ele seja. Tudo a gente se aproveita aqui. Então vamos lá. Então vocês vão primeiro pegar todos os tecidos que vocês têm, que na verdade são muitos, né? Todos esses tecidos aqui que certamente iriam todos para o lixo. Nós vamos transformar o nosso lixinho da costura em coisas bem úteis e bonitas para vocês poderem vender e agregar aí nos seus rendimentos com artesanato. Então, vocês vão lá no saquinho de retalho de vocês e separem todos esses tecidinhos aqui. Então, vocês se atentem para que eles tenham os mesmos tons, que é para ficar um trabalho bonito. Apesar de ser feito com retalhos, então, para ele ficar um trabalho bem legal, vocês usem assim da mesma cor. Vocês podem ver, ó, que nada aqui está sendo refilado. É tudo sobra mesmo de costura, de pet appliqué. Tem uns meus aqui que está até ainda com o termocolante, ó. Então eu não jogo nada fora, eu deixo tudo aqui. Então nós vamos precisar uma manta R2. Eu uso somente a manta R2, que ela tem cola dos dois lados. Eu já vi algumas pessoas fazer esse trabalho e usar aqui em cima dessa manta uma cola temporária, mas como o nome já diz, é temporária, ela não vai durar muito tempo, então eu acho melhor não usar ela, e dá para fazer perfeitamente sem ter essa cola também. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Se você for fazer a minha cestinha, eu já disse antes nas minhas lives que eu costumo fazer molde para tudo. Então eu já deixo um molde aqui, porque esse molde ele vai me dar a dimensão da quantidade de manta que eu vou precisar. Então eu peguei o meu molde aqui, que na minha cestinha ele tem, vou medir aqui para vocês, ele tem 24, é um quadrado de 24 por 24. Então como eu quero fazer a cestinha e quero fazer as maçãs, então eu vou sobrepor o meu molde aqui na manta e vou sobrepor o molde da maçã, no caso é que eu vou fazer. Ali no meu eu fiz 6, então vocês podem fazer quantas vocês quiserem. Então se você for fazer 6, automaticamente você vai ter que usar mais mantas, que aqui no caso da minha caberiam só 2. Eu ia precisar de mais manta para completar esse trabalho meu. Então como eu vou fazer somente uma cestinha e uma maçã, que é só para vocês terem uma noção de como dá para aproveitar essa técnica, então eu cortei só um pedacinho, ó, maior que os meus moldes aqui, ó. Não sei se tá dando para ver direitinho. Então vamos lá. Então eu vou deixar o molde aqui do lado e vou ligar o ferro, e nós vamos precisar bastante do ferro agora. Bom, já que eu separei todos os meus tecidos, eu vou ter que começar por algum deles, né? Então eu vou sobrepor o meu primeiro tecido bem aqui no meio da manta, ó. E ainda não vou passar o ferro, porque senão vai grudar aqui. Agora, em cima desse primeiro pedaço, eu vou sobrepor todas as sobras dos meus tecidinhos que eu tenho, ó. Eu vou fazendo uma composição aqui, da maneira que eu acho bonito, ó. Você pode colocar um em cima do outro. Ó, ele vai ficar assim.
E aqui a gente vai encaixando todas as cores de tecidos que a gente tem disponível, desde que um sobreponha o outro. Então, ele vai ficando dessa maneira. E observe também para você não colocar as mesmas cores perto uma da outra. Você sempre dá uma distância para repetir a cor dos retalhinhos que você tem. E aqui não importa se você quer colocar por baixo ou por cima do que você já colocou. Por isso o nome lasanha. Então eu vou ter que preencher toda essa manta que eu usei como medida para o trabalho que eu vou criar depois. Então eu vou sobrepondo aqui. Vou usando todos os pedacinhos que eu tenho, ó, todos os pedacinhos irregulares. E vou colocando aqui, um tampando o outro. De tal forma que a manta não vai ficar aparecendo. Então, eu vou criando o meu próprio quebra-cabeça aqui. Então, vamos lá. Assim que eu passar o ferro, vocês vão verem melhor o que eu tô fazendo aqui. Eu estou sobrepondo um tecido sobre o outro. Aí, quando tiver um pouquinho maior, você pode até cortar aqui, que é para ele ficar uma coisa mais fácil para você direcionar. Então, agora eu já posso, já que tá com uma parte da manta coberta, eu posso colocar o meu ferro aqui para ir assentando esses meus tecidinhos. E aqui eu vou trabalhando com a minha imaginação. Ó, eu sempre tenho pedaços bem pequenos, onde se aproveita tudo. Ó, inclusive pedacinhos de tecido de Natal. E vamos continuando a preencher a nossa manta. Tem sempre uns pedacinhos que a gente corta e fica até uns desenhos até meio que legais aqui. Então, eu vou sobrepondo um sobre o outro. E não importa, você pode, tanto faz, colocar em cima do tecido que você já colocou, ou como colocar embaixo dele. Ó, tá vendo que esse pedaço aqui tá bem irregular, ó? Então, eu vou achar um cantinho e vou encaixar ele aqui. Vou passando o meu ferro em cima, que é pra sentar. No final, ele fica uma coisa bem bacana. Ó, aqui tem até um pedacinho de termocolante, eu vou retirar. Que eu quero somente o tecido. Assim que eu colocar mais um pouquinho aqui, eu vou mostrando pra vocês e vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Olha, já está começando a dar forma, ó. Então, como eu tenho manta aqui, eu vou continuar a preencher a minha manta. Pronto, já preenchi toda a minha manta. Aí ele ficou assim, ó. Todos os meus tecidinhos colocados em cima da manta. Agora, para prender isso tudo aqui, você vai pegar tule. Ó, um tule bem fininho, vou colocar aqui em cima do tecido para vocês verem. E aí, esse tule, ele vai cobrir todos esses tecidinhos que você colocou aqui, ó. Aí você vem
e sobrepõe o tule, porque é ele que vai segurar todos. Aí você estica bem o tule aqui, arruma bem certinho. Agora que o tule está sobreposto aqui, você alfineta bem ele aqui, para não sair do lugar, ó. Já levanto e mostro para vocês como que fica. Eu até pensei em colocar um tule vermelho aqui, eu até fiz o teste, mas não fica legal não. O bom fica esse tule mesmo branquinho, que daí dá pra ver bem a composição do desenho, né? Que acabou sendo criado aqui em cima desses tecidinhos, desses retalhos. Então você prende bem as beiradinhas, que é pra não sair do lugar. E vou recortar a sobra do tule, que tá aqui muito grande. Então, eu vou recortar na volta todinha do tamanho da minha manta. Aí, ele ficou todo assim, ó, com o tule já por cima. Quase é imperceptível, porque o tule é bem transparente. Prendi bem com as alfinetes aqui, onde eu pude colocar os alfinetes, eu coloquei. E agora nós vamos para a máquina, que é onde nós vamos prender todos eles aqui. Aí, na hora de costurar, como o meu tule é branco, eu vou costurar também com uma linha branca. Vou ligar a minha máquina. Aqui, na hora de você costurar, não precisa, você requer conhecimento em quilt, nada. Você vai passar uma costura livre aqui, em toda a extensão desse tecido, né? Nessa manta que você cobriu com os tecidinhos. Então, é essas costurinhas que você vai dar aqui em cima, é que vai segurar todos esses pedacinhos aqui. Aí não importa se você começar da beira ou do meio, e vou aumentar o ponto da minha máquina aqui. Vou centralizar o meu ponto. Vou colocar 3,5 por 3,5. Bom, agora nós vamos fazer a tal da costura que vai segurar todos eles aqui. Então, coloca a linha branca por causa do tule que é branco. E vamos passar a costura aqui em volta. Observa que eu estou virando o meu tecido para todos os lados, ó. E vou virando ele. Quando chegar perto do alfinete, você tira o alfinete, que é para não correr o risco. Então eu faço curvas, eu costuro reto. Sempre puxando o tule, que é para ele ficar bem certinho. Eu acho que até uma linha vermelha aqui ficava legal aqui em cima. E vai continuando virando o tecido. Você tem que passar bastante costura aqui, que é para prender esse tule, que vai prender todos os tecidos que estão lá. Perceba que eu estou virando o meu tecido. Não tem uma regra para costurar, para fazer essas costurinhas aqui. A intenção é deixar ele bem preso, para que esse tule segure os tecidos que estão aqui embaixo. Vai ficar assim, ó. Tá dando para ver as costuras que eu fiz em cima? Ó, tem umas pontas minhas aqui que precisam prender. Então, o que eu faço? Eu volto para a máquina e vou lá no cantinho onde eu acho que eu preciso dar mais costurinhas. E vou continuando a virar o meu tecido. Por isso que eu acho que não tem necessidade de você colocar uma cola temporária aqui, porque você vai segurando com a mão aqui devagarzinho, não sai nada do lugar. A única observação aqui é você passar essas costurinhas de forma que ele prende o tecido, o tule e o tecido de baixo. Aí eu vou girando o meu tecido. Ele está ficando cada vez mais costuradinho aqui em cima. E esse efeito fica até bonito depois da peça pronta.
Agora, para me dar mais segurança, para me aproveitar isso que eu fiz, eu posso passar uma costura na volta todinha da manta, pelo lado da manta, porque ele vai ajudar a segurar todas essas pontinhas aqui. Então agora eu vou passar uma costura reta, normal, só na beirinha da manta. Que caso fique alguma pontinha solta, essa costura na volta todinha na extensão da manta, vai me ajudar a segurar todas as pontas. Não precisa ser uma costura certinha, porque geralmente essas pontinhas você nem usa quando você colocar o molde da peça que você for querer fazer aqui. Então isso aqui é só mesmo uma costura de segurança na beira. E vou refilar todas essas sobrinhas que tá aqui na beira, ó. Todas essas sobrinhas aqui, como eu já passei uma costura de segurança na volta todinha, então eu posso cortar todos esses tecidinhos que sobraram aqui. Vou deixar somente a manta aqui aparecendo. Então vou tirar todas essas sobras. E todas essas sobras que eu estou cortando, futuramente ele vai virar uma outra lasanha de tecidos. Que a intenção aqui é aproveitar retalhos de todos os tamanhos, por menor que seja. Aí ficou todo refilado. Agora nós vamos lá para a tábua de corte, que nós vamos fazer... Agora eu vou fazer um trabalho aqui para vocês verem o que dá para ser feito. A intenção aqui era ensinar como era o procedimento da lasanha de tecido. E agora nós vamos fazer uma peça aqui, para que vocês vejam quanta coisa legal dá para fazer. Então, eu vou fazer uma cestinha com os apoios para copo. A minha cestinha, ela mede 24 por 24, é um quadrado. Então, eu vou sobrepor aqui na manta, do tamanho do trabalho que eu quero. Então, eu vou sobrepor o meu molde aqui. E vou colocar o molde, no caso, das maçãs, ó. Então, você tem que calcular isso. Você tem que saber o que você quer fazer com isso. Se você quer fazer uma carteira, se você quer fazer uma nécessaire. Então, você vai ter que saber o tamanho da sua peça. A partir do tamanho da peça que você for fazer, é o tamanho da sua manta. Sempre um pouquinho maior, que é para você não ter erro na hora de sobrepor o molde. Então, eu coloquei o meu molde aqui em cima e coloquei o da maçã aqui. Como é só para demonstrar para vocês, eu vou fazer uma maçã só. Se eu fosse fazer 6, como eu fiz aqui, eu teria que ter um pedaço maior de manta com a lasanha de tecido. Então, como eu vou fazer uma, só isso aqui para mim dá, ó. Se eu fosse fazer 6, eu teria que calcular o tamanho da manta para 6 maçãs. Então, seria um tamanho bem maior. Ó, daí seria uma manta maior, ó, para me sobrepor todo mundo aqui. Então, eu vou fazer só uma, vou retirar tudo aqui. E agora eu vou virar pro meu lado do avesso, no caso da manta. Vou sobrepor o meu molde aqui e vou recortar. Então, eu vou marcar o tamanho do meu molde, que já está com margem de costura. Eu sempre dou esses pontinhos aqui e risco com a régua, que é para o meu trabalho ficar bem certinho. Ó, então eu marquei aqui na manta o tamanho da cestinha que eu quero. A minha cestinha tem 24 por 24. E agora aqui eu vou sobrepor o molde da minha maçã. Daí não importa se eu quiser colocar ela retinha, se eu quiser ela enviesado, não importa. Eu vou ver aonde está aqui o espaço que eu tenho e vou retirar o molde também. Geralmente eu marco com aquela caneta que apaga com ferro, mas eu tô fazendo com essa aqui mesmo, que é para vocês poderem visualizar bem. Ó, retirei o molde da cestinha e da maçã. Agora, antes de eu recortar aqui, eu vou passar uma costura de segurança na volta todinha de onde eu risquei. Eu vou lá na máquina
E vou passar bem rapidinho, que é pra hora que eu cortar, não sair nada do lugar aqui. Pronto, passei uma costura de segurança na volta todinha antes de eu cortar. E daí essa costura vai fazer com que tudo do lado de cá fica bem preso. E agora eu posso cortar bem pertinho de onde eu costurei. Aí ficou assim, ó. O meu quadrado de 24 por 24 recortado. Eu vou pegar o meu forro e vou sobrepor aqui, ó. Vai ficar direito com direito do forro. Se você quiser que a sua cestinha fique um pouquinho mais estruturada, você pode usar o TNT 80, 120 ou qualquer outro estruturador que você tenha costume de usar, acoplado, aí fica a seu critério. Eu não vou pôr porque eu vou fazer sem o TNT hoje. Ó, então eu peguei direito com direito, vou alfinetar aqui o meu forro. Eu sempre corto o forro um pouco maior que a minha peça. Ó, ele vai ficar assim. Agora eu vou costurar em toda a volta aqui e vou deixar um espaço para desvirar minha peça. Vou até marcar aqui, que é pra mim não esquecer. Agora eu vou costurar no entorno que eu fiz aqui todinho. Eu sempre costuro pro lado da manta, tá? Eu nunca costuro do lado do forro. Porque eu acho que quando você costura pro lado do forro, o forro tende a ir para um lado ou pro outro. Agora com a manta isso não acontece. Então vamos lá, vou começar aqui no meio, também com um pezinho de máquina. Dá bastante retrocesso aqui. E fecha toda a volta da sua cestinha. Pronto, cheguei aqui onde eu iniciei. E agora eu vou recortar essa sobra do forro que ficou aqui, ó. Bem aonde eu parei para poder desvirar a peça, eu dou um piquezinho aqui, ó. E deixo essa parte maior que é para poder desvirar. Vou cortar aqui, ó, dou um pique. Dou um pique aqui, porque esse pique que você vai dar, ele facilita na hora dessa costura entrar toda para dentro. Então eu corto aqui toda a sobra, que eu gosto de colocar o forro um pouquinho maior. Agora eu vou tirar as alfinetes. E vou desvirar a peça. Toma bastante cuidado na hora de desvirar, é para você não rasgar o tule que está lá do outro lado. Aqui, ó, como eu já falei em outras lives minhas, eu não corto a pontinha aqui, ó. Eu apenas dobro ela, seguro com o dedo e vou desvirando, que eu acho que fica mais bonitinha assim. Vou desvirando a minha peça. Depois que eu desvirar ela toda, eu arrumo os outros cantinhos. É pra ficar bem certinho. Ó, desvirei. Agora eu vou voltar lá nos cantinhos, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Coloco um dedo lá dentro da peça, com o outro que tá aqui fora eu dobro, seguro e volto ele por direito. Eu acho que o cantinho fica bem perfeito. Ó, fica assim, ó. Aí eu vou fazer em todas as pontinhas. Onde eu não arrumei ainda. Tô fazendo bem devagar, que é pra vocês entenderem o que eu tô fazendo. Mas depois vocês façam aí no tempo de vocês. Ó, arrumei todas as minhas pontinhas. Aí aquele pique que você deu, onde você começou e terminou a costura, automaticamente esse pique já vai fazer com que a sua dobra saia certinho, costura com costura, sem sofrimento, ó. Agora é só passar uma colinha aqui e vamos passar todinha essa peça.
Vamos voltar lá pro ferro. E vou assentar toda essa minha peça. Do lado que tem o tule, procura não passar o ferro com a temperatura muito alta, tá? Senão é provável que ele vai grudar no seu ferro. Então você passa com a temperatura bem morninha, que não acontece nadinha com ele, tá certinho. Então vamos arrumar aqui essa, onde a gente usou para desvirar a nossa peça. Vamos botar um pontinho de cola pano aqui, só para segurar. Ó, vou passar um pouquinho da cola. E vou segurar aqui um pouquinho, que é para poder prender um com o outro. Agora eu vou na máquina, agora que eu já sentei tudo com ferro, e vou rebater uma costura na volta todinha. Aqui no caso, vocês podem até fazer um pontinho decorativo, fica bem legal também. Dou um retrocesso. E vamos de lá. Ó, passei uma costura na volta todinha, que é para ele ficar bem bonitinho. Então eu vou vir aqui com a régua. Agora eu vou precisar de um giz, porque senão eu não vou enxergar. E vou marcar aqui os meus quadradinhos. A partir da costura, eu vou marcar um quadradinho de 5 centímetros. Ó, tudo marcado. Agora, onde está essa marcação, eu vou dobrar e vou encontrar, ó, marcação com marcação. Bem aqui, ó, tá? Não sei se tá dando pra ver direitinho. E vou colocar um alfinete aqui pra prender. E vou fazer em todos os cantinhos. Que daí, quando eu for pra máquina, eu já faço todos eles. Então, eu vou encontrar aqui as marcações da caixinha de leite que eu acabei de fazer. Então, perceba se está tudo bem colocadinho no lugar. E vamos prender tudo aqui, para quando a gente for para a máquina, não ficar indo e voltando com a peça. Ó, todo mundo alinhado. Vamos lá. Como tá muito grosso aqui, ó, que nós temos, na verdade, manta e tecido e fogo, e mais os retalhinhos, às vezes ela costuma a ficar bem grosso. Então, pega aqui o alicatinho e nunca começa aqui pela pontinha, ó. Você coloca a máquina para começar aqui e dá um retrocesso, que ela passa melhor do que você tentar começar pela ponta. Então, eu centralizo aqui no meio, naquela marcação que eu fiz, dou uns pontinhos pra frente e volto com o retrocesso. Devagar, porque tem bastante tecido, principalmente se você estiver fazendo na sua máquina doméstica. E dá bastante retrocesso aqui. Aí ficou assim, ó, eu costurei bem em cima da marcação que eu fiz. Agora eu vou fazer isso nas outras 3 pontinhas que sobraram. Sempre começando lá do meio do meu trabalho. Bem devagar, quando eu chegar aqui onde o tecido tá mais grosso, para não danificar a sua máquina. Acerta bem certinho aqui, está faltando só mais 2 e a gente já finaliza a cestinha. Vamos cortar
pedacinhos de linhas, né? Essas pontinhas que sempre sobram aqui. Tirar os alfinetes. Ó, a minha cestinha já está pronta. Só que eu acho que fica muito feio com esses bicos aqui aparecendo, ó. Então, o que eu faço? Eu coloco um dedo aqui dentro, ó, e abro essa pontinha que sobrou, ó. Não sei se tá dando pra ver aí, ó. Eu abri e vou passar uma costurinha bem aqui, ó, pro lado de dentro, que é pra prender essas orelhinhas que ficam aqui. Eu acho que até no verde dá pra ver melhor, né? Ó, eu abri aqui, ó, no caso, ó. Eu abri e bati uma costura aqui. Agora você vai devagar, que é pra não estragar a sua máquina. Abre bem os pontos da sua máquina, acho que 4 tá bom, que é pra não ficar forçado, que é só pra segurar mesmo, pra você não ter que fazer esse processo à mão. Gente, a máquina doméstica, ela costura qualquer coisa, desde que você tenha paciência, que você perceba as limitações da sua máquina. Então, tudo você tem que ter um certo respeito também, né? Se você fizer com calma, ajudar aqui com o alicatinho, sempre, que ele me auxilia muito, eu sempre indico para vocês fazer isso. Então, eu vou prender aqui as minhas orelhinhas. Vamos... Vai bem devagar, porque tem bastante tecido aqui. E vamos fazendo todos os 4 cantinhos. Bastante calma. Estou prendendo as orelhinhas com uma costurinha bem básica aqui. Dando retrocesso no início e no final do trabalho. Tá faltando mais uma só. Alinha bem aqui um tecidinho com o outro. Perceba que eu estou indo com a minha máquina bem devagar, porque tem bastante camada de tecido. Eu não quero estragar a minha máquina. Ó, e a nossa cestinha, você arruma ela bem certinho, ó, ela já está tomando forma, ó. Ó como fica bonito a lasanha, o fundo da cestinha. Agora, como eu gosto sempre de dar uma incrementada nas minhas peças, essa orelhinha aqui eu ainda não gosto dela assim. Então, eu abaixo ela pra cá, ó, e coloco um botãozinho aqui também, que é para ficar mais bonitinha ainda. Como eu fiz nessa outra aqui, ó. Aí eu coloco um botãozinho segurando todas elas, ó. Sempre coloco o nó aqui embaixo, ó. Que é pra ele ficar escondido. Aí eu aplico o meu botão aqui. Aí esse botão vai ajudar a segurar essa orelhinha que ficou pra baixo. Pra cima, aliás. Tem bastante tecido aqui, então ele é meio chatinho de pregar, mas dá tudo certo no final, hein? Aí agora é só você finalizar com um nozinho bem escondidinho aqui. E fica assim, ó, com o botãozinho. Ficou assim a nossa cestinha pronta, ó. Com a técnica lasanha de tecido. Lembra que eu já tinha riscado a maçã na manta? Está com a nossa lasanha de tecido aqui pro outro lado. Só que quando eu vou fazer algum trabalho que tenha motivo, desenho de, por exemplo, de flor,
de algum bichinho ou da maçã, eu não corto aqui em volta do molde. Eu sempre corto maior do que ele. Ó, eu corto maior do que o molde. Daí eu venho aqui e vou sobrepor no meu forro, ó. Direito, direito com direito. Vou prender aqui para não sair do lugar. Daí eu vou para a máquina, eu vou passar a costura em cima dessa marcação que eu fiz. Só depois que eu fizer essa costura em cima da marcação que eu fiz, é que eu vou recortar a sobra do tecido. Porque quando você corta aqui já direto onde você riscou, você tem um sério risco que você não tem nada dos lados, né, que é para você se guiar. Então, se você errar, daí fica bem difícil, a peça fica bem feia. Então, use esse método, tá? Corta maior, coloca seu molde, deixa o tecido de todos os lados aqui e passa uma costura bem em cima do risco que você fez. Dá um retrocesso no início, no final. E vou acompanhando a marcação do meu molde. Aqui nas pontinhas eu sempre dou um retrocesso. Ó, daí eu bati uma costura na volta todinha do risco que eu fiz do molde. Agora sim que eu vou recortar, deixando uma sobrinha aqui de mais ou menos 1 centímetro aqui. Agora eu recorto toda a volta no formato da minha maçã. Aí deixei um pedacinho de tecido e manta tudo aqui. E aonde tem essas pontinhas, eu sempre dou um piquezinho, que é para ele virar melhor. Agora eu tiro o alfinete e vamos desvirar a nossa peça. Para desvirar a minha peça, eu vou cortar aqui onde tá a manta, ó. Porque se eu deixasse uma abertura aqui, eu teria que fazer ponto invisível. E como é uma peça arredondada, dificilmente ela ia ficar bem bonita quando eu desvirasse ela. Então eu prefiro fazer a costura em toda a volta e dar um cortezinho. Então eu separo o forro aqui, ó, para mim não pegar o forro. E dou um piquezinho com a tesoura aqui, ó. Veja que eu estou levando o meu corte bem aqui onde eu vou colocar a minha folha. Então, eu imagino mais ou menos que eu vou colocar a minha folha aqui, ó. Então, é aqui que eu vou dar o corte. Não vou dar lá no meio, senão depois não tem como eu esconder esse buraco que a gente vai fazer aqui. Então, eu dou um piquezinho aqui com a tesoura. E termino de abrir com um desmanchador. Calma lá, que eu tenho que aqui tem que ter muita calma nessa hora, que é pra você cortar bem direitinho. Então, é por aqui que nós vamos desvirar a nossa peça. Não abre muito. Ó, abri aqui, agora eu vou desvirar a minha peça. Esquecendo de dar os piques, né, meninas? Porque senão vai ficar feio isso aqui. Cuidado para não cortar a linha. Agora com a ajuda de um palito. Porque a gente não pode fazer um corte muito grande, porque senão a folha não tampa. Então vire com bastante cuidado. Mas dá certo. Aqui é paciência. Porque o buraquinho tá bem pequenininho. E está nascendo a nossa maçã.
Agora é só vir com o palito aqui e abrir ela todinha. Vai acertando as curvinhas. Aí ficou assim, ó, o formato da nossa maçã. Agora, onde tá esse buraco horrível aqui, a folhinha vai tampar. Agora, eu reservo essa maçã aqui e vou costurar a minha folha e o cabinho da maçã. Então, eu peguei 2 tecidinhos, ó, da cor que eu vou fazer o cabinho. Ó, vou fazer ele marronzinho, então eu vou pegar 2 tecidos direito com direito, risquei na manta e vou costurar na volta do meu molde. Só vou deixar aqui aberto, que é para onde nós vamos desvirar essa peça. Então, eu vou costurar na volta todinha. Agora, eu posso fechar o meu ponto aqui, que eu deixei um pouquinho mais aberto, porque tinha muita camada. Então, vou deixar com 3. E dar um retrocesso no início aqui e no final, que é para a hora de você desvirar essa peça, ele não soltar. Aí ficou assim, ó. Costurei em cima daquela marcação e aqui embaixo ficou sem costurar, que é aqui que eu vou desvirar. Agora eu posso cortar toda essa sobra de tecido e de manta que ficou aqui. Quando é muito pequenininho aqui, ó, que nem é nesses cantinhos, aí eu dou um piquezinho aqui. Mas onde dá pra mim colocar o dedo pra me segurar, eu não faço esse pique aqui. Agora, com o auxílio do palito, eu coloco ele aqui dentro, no meio do tecido, que é pra me direcionar pra onde eu tenho que virar a minha peça, ó. Então, eu venho aqui e viro ele aqui, vou só mostrar o caminho que ele tem que voltar. E vou desvirar a minha peça. Ó. Daí ela ficou o cabinho certinho, ó. Aí eu já fiz o cabinho. E a mesma coisa eu vou fazer com a folha, ó. Marquei o molde da folha na manta. Peguei 2 tecidinhos. Direito com direito. Sobreponho a manta aqui. E vou costurar toda a volta. Também igual eu fiz na folha. Dá um retrocesso. Ó, também costurei em toda a volta do meu molde, porque nenhum eu faço ponto invisível, eu uso uma coisa para tampar a outra. Assim a gente ganha tempo quando você tem que fazer muita coisa. Então agora eu vou recortar toda essa sobra que ficou aqui. Daí de novo eu vou lá na minha maçã, ó. Então, onde eu vou colocar, ó, lembra que, ó, o formato da folha, esse biquinho que é menor, aqui embaixo ele é mais largo. Então, aqui eu não posso recortar, porque ele não vai tampar. Então, eu tenho que cortar nessa parte onde ele está maior aqui, ó. Não onde ele está fazendo esse biquinho no formato da folha. Então, eu venho de novo com o meu desmanchador. Agora, eu posso cortar somente no tecido do forro. Toma cuidado para não cortar o outro tecido que está lá embaixo. Senão você vai estragar a sua folha. Presta bastante atenção. De repente, na pressa aqui, eu posso até pegar os 2 tecidos. Vamos abrir mais um pouquinho. Opa. Ó, aí abri aqui, ó, no forro. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou desvirar essa minha folhinha. Pra ninguém precisar fazer ponto invisível. Coloco o palito aqui para auxiliar você sempre nessas viradas. É muito bom ter um palito. Você vai arrumando a sua folhinha. Vai acertando todos os cantinhos. Aí, ficou assim, ó, minha folhinha desvirada. Agora é só você ir no ferro, passar bem.
que é para acertar essas duas peças que você acabou de fazer. Ó, passei tudo para ficar bem certinho. E eu também não presponto aqui nem o cabinho e também não presponto a minha maçã, tá? Porque eu acho que ela fica muito chapada, então eu prefiro deixar ela sem esse presponto pro lado de fora. Eu só passo bem ela aqui, que é para acertar bem, é para ela sentar as costuras, ó. Passei a ferro. E agora aqui eu vou direcionar a minha folha, ó. Lembra que aqui, ó, tá um buraco aberto, que é onde nós desviramos a nossa maçã. Veja que ela ficou perfeita, ó. Talvez se você fizesse o ponto invisível, não ficaria assim. Então, o que que eu faço? Eu vou sobrepor a minha folha aqui em cima, ó. O buraquinho de onde a gente usou para desvirar a folha, com o buraquinho de onde a gente usou para desvirar a nossa maçã. Então, eu vou só sobrepor aqui. E aqui eu vou pegar o cabinho e vou encaixar embaixo da folha. Ó, aí você pode até cortar um pouquinho desse cabinho aqui, que é para ele ficar bem escondidinho embaixo da folha. Eu sempre faço um pouquinho maior, que é para mim ter essa segurança. Aí eu deixo assim, ó, sobreponho, ó. Coloco o meu cabinho. E coloco a folhinha em cima do cabinho, segurando. Deixa ficar uma coisa bem harmônica. Encaixa tudo direitinho aqui. Aí você prende com um alfinete, que é para ninguém sair do lugar. E aí, para juntar todo mundo aqui, ó, eu vou trocar de linha, botar da cor da folha, que o que vai segurar o cabinho e a folha é o contorno que você vai fazer o acabamento em toda a folhinha. Dá sempre um retrocesso. Devagar, porque tem bastante tecido aqui. Daí ele vai ficar assim, ó. A linha que eu usei para dar o acabamento na folha, ela prendeu o cabinho, prendeu a folha, tampou todos os buraquinhos que a gente abriu para desvirar a peça e ficou assim no avesso, ó. Todo mundo preso. Tá vendo, ó? A costura eu comecei aqui, ó. Eu fui vindo, aqui ela saiu fora da maçã e pegou só a folha. É normal que isso aconteça, porque a folha não vai ficar toda ela dentro da maçã. Ela fica mesmo um pouquinho aqui pro lado de fora, que é para dar esse charminho aqui, ó. Daí, para completar tudo isso, para ficar igual a cestinha, nós vamos colocar um botãozinho aqui também, ó. É só você colocar um botão aqui para ficar como essa, ó. Aí você faz quantas maçãs você quiser para ser o seu apoio para copo. Aí vocês façam quantas vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado da técnica, que fica bem legal. E tirando essa peça aqui, quero mostrar para vocês mais algumas que as minhas alunas fizeram a partir dessa técnica aqui, que é a lasanha de tecido. Vou pegar a peça delas para vocês verem. Ó, você pode fazer nécessaire. Aqui ela colocou até um resto de cianinha que tava sobrando, que não daria pra nada, talvez até a gente jogaria fora, mas ela colocou aqui também. Você pode colocar cianinha, fita, o que você tiver sobrando aí você pode pôr. Então esses aqui são trabalhos das minhas alunas, tá? Essa aqui também fez uma nécessaire. Essa outra aqui, ó, já mudou diferente, ó. Ela fez uma bolsinha, né, uma crutch, com porta-cartões aqui, mais uma divisória. Tudo com a técnica lasanha de tecido. Aí ela finalizou aqui, ó, quer dizer, tá faltando ela colocar um botãozinho aqui. Aqui também ela colocou fita. E essa outra aqui, fui eu mesma que fiz, ó. Porque quando eu tava fazendo verde, sobrou um pedaço, ó. Daí eu aproveitei para não jogar fora
eu fiz essa bolsinha com a abertura tec-tec, ó, fica bem legal. Então eu aproveitei tudinho aqui, ó. Não se joga mais nada fora. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado.